Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo. Olá, hoje nós conversaremos com Francivaldo Santos, que é vice-presidente da ASCAM, Associação dos Comerciantes Ambulantes de Mossoró. A gente vai falar sobre a associação e também sobre o posicionamento, as reivindicações para o plano diretor que começa a ser discutido, revisado esse ano em Mossoró. Francivaldo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer para o Tuca Viegas convida lhe receber. Eu gostaria de te dar as boas-vindas e já começar perguntando como funciona, né? Qual é a função da ASCAM, da Associação dos Comerciantes Ambulantes de Mossoró? Boa noite, Tuca. Prazer é todo meu, né, estar aqui, puder esclarecer alguma coisa para vocês. Tuca, a ASCAM ela foi fundada em 2015, né? E ela funciona em defesa, né, da sobrevivência dos ambulantes do centro de Mossoró, né? Ela responde aos chamados, né, judiciais, né, e procura encontrar soluções viáveis para essa problemática dos ambulantes no centro de Mossoró. Perfeito. Vocês são quantos hoje associados? Associados somos 160 membros. Entretanto, nós temos convicção de que no centro de Mossoró tem muito mais que isso, né? Desde aquela problemática que teve em 2016, né? E que a gente tentou que todos os ambulantes do centro se associassem, mas não conseguimos ainda todos. E existe essa ação em andamento e, certamente, em algum momento, todos os ambulantes do centro de Mossoró ou estarão dentro desta associação ou de uma outra formada no centro de Mossoró para tratar dessa problemática. Tá. Mas você falou ação, que ação é essa que você está dizendo? Existe uma ação, na verdade, dos deficientes, né, dos cadeirantes, né, uma ação de liberação da faixa livre de pedestre, né, e que essa ação é que deu caminho para que essa associação fosse formada, porque a gente precisava de representatividade, né, para responder isso em juízo, e aí a ambulante um por um não dava certo, não tinha como, porque o juiz, o juiz não, na época nos foi orientado, né, que a gente se juntasse em um grupo, que formasse uma associação, ficava mais fácil de entrar no processo, e assim aconteceu, né? Entramos no processo, nesse processo, e estamos ajudando a solucionar, né, esse problema. Fica com mais representatividade, né? Vocês vão estar mais fortes, né? Com toda certeza, porque é um problema complexo, né? É um problema que, na verdade, nós precisamos sobreviver, quanto a sociedade precisa realmente ter o espaço também, né? Mas eu acredito que, com o diálogo, que é o que vem acontecendo esse tempo todo, a gente consegue achar o caminho, né? Só precisamos ter os ajustes de todas as partes envolvidas, né? Ministério Público, né? A gestão atual, sempre atual, vamos falar assim, independente, né? E a gente ambulante. Então, a gente precisava ter uma representatividade para poder falar tudo o que acontece. Hoje a gente tem um grupo onde estou tendo aqui essa entrevista com você, e quando você me mandar os links, será lançado no grupo e os nossos companheiros estarão vendo tudo isso que está sendo dito, tudo isso que estamos nos comunicando. Hoje, com a tecnologia, isso é muito mais favorável, vamos dizer assim. Verdade. Francivaldo, e quais são assim, os principais problemas que vocês enfrentam, né? Porque eu, como cidadão, né, as pessoas falam muito, né, da questão que às vezes realmente o excesso de bancas, né, incomoda, atrapalha até a circulação, a calçada acaba ficando mais estreita, fica aquela coisa toda. Como é que é esse problema com vocês? Como é que é, tipo, não, Tuca, a nossa ideia é fazer isso, ter um distanciamento, ter assim, ou ocupar o máximo possível. Como é que funciona isso para vocês? Então, hoje, isso pode-se dizer que até para a gente dá trabalho, porque não há um padrão, né? O interessante seria que houvesse um padrão para onde nós ali estamos, tivesse um padrão, tivesse um apoio até, né? Ainda que isso fosse algo provisório, vamos
dizer assim, no longo prazo, porque aí poderia se pensar no futuro, né, uma área que a gente conseguisse, com o passar do tempo, fazer um local onde comportasse todos os ambulantes. Mas no local que a gente está, a gente entende que se nós estamos ali é porque, felizmente ou infelizmente, é lá que nós conseguimos sobreviver. Essa é a bem verdade. Todos nós, cada um dos que ali estão, só estão ali porque realmente conseguem tirar o sustento de cada um dali, daquele exato local. Então, se existir uma padronização e o que seja comum a todos os ambulantes e que a gente consiga permanecer onde a gente está, mantendo essa liberação dessa faixa livre, na qual existe hoje um projeto já feito e aprovado parcialmente pela promotoria, né, que é de liberação da faixa de pedestre. Tem várias ruas dentro do centro de Mossoró que foram calculado um espaço que ela tem que ter uma faixa livre. A calçada teria uma faixa onde iria ficar uma metragem, algumas ruas 1,70 m, outras ruas tem que estar todo no projeto do Ministério Público isso. E aí a gente ficaria um pouco abaixo e naquele espaço que a faixa passava, ali ninguém colocaria absolutamente nada. Só que hoje, do jeito que está, é inviável isso, porque para isso acontecer, a gente precisa, quando eu digo a gente, é a cidade de Mossoró, precisa saber quem são os ambulantes do centro de Mossoró, quantos são, certo? Quantos tem em cada rua, qual é o tamanho da banca de cada ambulante. Os ambulantes precisam, eles querem contribuir para a sua permanência no centro e querem organizar também. Agora, para isso, a gestão pública, em ação coordenada com a associação, eu acho que a gente consegue chegar a um mínimo denominador comum a todos e que vai garantir a sobrevivência de todos e que vai dar uma resposta tanto para os cadeirantes quanto para toda a sociedade, uma resposta de faixa livre, de ambulante organizado no centro, questão de banheiros também é uma dificuldade gigantesca, não só para os ambulantes, mas para todo turista numa cidade como Mossoró, não tem um banheiro público. O cliente chega, não tem um banheiro público. Francivaldo, nessa questão ainda, tá? Então, assim, vamos botar aqui para a gente, para deixar claro esse ponto. Você, enquanto associação, né, enquanto vice-presidente da associação e também enquanto comerciante ambulante, que você tem a sua banca, né? Fazer uma propaganda aí, né? Uma banca de relógios, né, em frente a Riachuelo. Você, enquanto ambulante enquanto associação, para vocês seria interessante que tivesse um espaço, vamos supor, uma praça onde ali teria os ambulantes, tipo como o pessoal chamou em alguns lugares como o camelódromo ou o local dos ambulantes. Isso seria interessante? Tuca, olha, é assim. Eu lembro que tentaram fazer, desculpa, eu lembro que tentaram fazer aqui, mas botaram um troço absurdo, que não dava nem 1 metro, né? Era uma coisa assim, tipo, desumano, era falta de respeito, né? Exatamente isso que aconteceu. Porque o que acontece? A gente por isso que como eu falei, a questão da ação coordenada, de identificar quem são os ambulantes, porque isso se faz necessário. Essa questão de remover todos os ambulantes do centro de Mossoró para alocar em um outro local, isso é uma coisa mais à frente. Por quê? Porque é complexa a situação. Já foi discutido vários locais, já foi discutido a CEL, já foi discutido Praça do Relógio na época, antes da Praça do Relógio ser construída. Naquela época teria dado certo, porque primeiro a praça não tinha sido gasto dinheiro dentro dela, né? E teria dado certo. Embora que hoje está lá a Praça do Relógio, está sofrida e só acumula mesmo dependente químico. Isso é uma verdade. Então, porque brigaram tanto pela praça, dizendo que a praça tinha espaço público, a gente entende, Mossoró tem muito, mas quando você faz uma ação dessa natureza, você ia limpar outras áreas e colocar lá. Agora, para isso, para o ambulante não retornar, aí é onde entraria a associação na fiscalização juntamente com a prefeitura, né? E aí a Câmara dos Vereadores poderiam aprovar ou tramitar uma lei municipal que proibisse mais a ocupação no centro de Mossoró. E aí sim, aí ficaria resolvido de uma vez por todas, removia e tinha uma lei municipal. Porque isso, quando eu já viajei todo o Brasil,
E tinha cidades que eu ia como ambulante, e quando eu chegava lá na cidade, na entrada da cidade tinha senhores ambulantes, para não terem suas mercadorias apreendidas, dirigisse à prefeitura. E eu olhava na cidade e não tinha nenhum ambulante. Então, dali eu não me alojava, eu ia embora para outra cidade. Você está entendendo as coisas? Então, para remover é um segundo plano. Para o primeiro momento, a melhor coisa a se fazer realmente é essa, é uma espécie de padronização. Porque, entenda, nós já estamos lá. Se já estamos lá, é uma forma de organizar nesse exato momento. Então, vai atender a ação do Ministério Público, que é a liberação, nós já estamos lá, vai organizar, e aí, a partir daí, pensa-se nesse outro segundo projeto de longo prazo, que seria uma retirada para uma outra área. Hoje, a área que eu vejo viável, que pela minha experiência e pelo contato que tenho com os colegas, é a Praça do Relógio, realmente seria uma das possibilidades hoje. Né? Na época, porque Mossoró, cada momento é um momento. Naquele momento do, então, prefeito Silveira, Mossoró vivia uma realidade. Hoje nós estamos encontrando dificuldade de sobreviver ali onde nós estamos. Imagine retirar para um local que não vai ter renda. Está complicado, hein? Mas assim, isso não é uma coisa... Hoje não é peculiar aos comerciantes ambulantes, né? E hoje todo mundo está tendo dificuldade em sobreviver, né? A gente está passando uma situação não muito boa. A gente tem, enfim, não vamos entrar numa questão aí, porque vai posicionamento, mas eu quero voltar para essa questão. Então, o primeiro passo que a gente deveria, assim, aí eu já estou emitindo a minha opinião, a primeira coisa seria cadastrar todos os ambulantes que tem, né? Porque você só pode dizer, não pode ter mais se eu souber quantos tem, né? Porque senão é um chute, né? Senão eu vou dizer, não pode mais, mas tem quantos? Não, eu acho, não. Cadastrar todo mundo, tipo, pegar 20, 40 pessoas da prefeitura, isso tem como fazer, né? Secretaria de Serviços Urbanos e tal. Pegar ali, sair com a pranchetinha, cadastrando por um. Francivaldo Santos, tal, banca tal, local tal, tal. João José da Silva Xavier, Márcia Roberto, Joana, tal. E aí, bom, a gente está aqui, vocês, vamos reunir todo mundo e a gente vai padronizar. Todas as bancas vão ter de 1 metro a 1,80 m, né? E, sei lá, 1 metro de largura, não sei, eu estou chutando, claro. Mas um padrão. Se Francivaldo vai usar 1 metro, tudo bem, mas pode ser que José use 1,80 m, mas aí teria um padrão das bancas, né, para se fazer. Exato, isso é por aí. Isso já foi até discutido agora recentemente com o secretário, tiveram 4 secretários lá do prefeito, tem a ata, né, já dessa reunião que teve. Foi o secretário sobre isso, realmente. O Rodrigo Lima? Frank Filgueira. A Franklin, da infraestrutura. Eu já entrevistei Franklin aqui. Franklin é maravilhoso, gente boa demais. O de segurança também estava lá. Tinham 4, porque eu não me recordo dos nomes deles, mas eu posso passar para você depois esses nomes. Não, tranquilo. Certo? Entretanto, foi discutido justamente isso, porque um padrão viável para a gente, 2 por 1,5, porque tem que ser viável para a gente, mas tem que comportar também na rua, porque senão não dava, né? Então, o que a gente analisou ali rapidamente, que um espaço de 2 por 1,5, 2 de frente, que seria o espaço para a gente trabalhar um tripé de 2 por 1,5 de largura, seria uma ocupação limitada, né? E que ficaria bem mais viável para o que existe hoje, porque hoje tem box, tem ponto de tudo que é tamanho lá, é uma coisa bastante complicada. Mas isso é uma coisa ainda a ser discutida. Ele levou nossas propostas, né, e ficou de nos dar a resposta. Estamos aguardando, até porque o tempo é curto, né? Nós temos 90 dias. E essa ação ela está sendo dada... O veredito dela é em 90 dias. A prefeitura tem 90 dias, tinha, né, a partir do dia 14, que foi a última audiência que teve. Então, ela tem 90 dias para dar uma resposta da sociedade em relação a isso, para você ver como tudo corre contra o tempo, na questão dos ambulantes do centro de Mossoró. Francivaldo, hoje... Só para responder, tá. Só para fechar a história do cadastro que você falou, a gente tem falado muito sobre isso, né? Quando a gente fala assim, todo ambulante pertencer a uma associação, é justamente por isso, porque a gente precisa saber, precisa fechar esse círculo. Claro. Tem lá os ambulantes que estão, então tem que fechar o círculo. E esse cadastro teria que ser da prefeitura junto com a associação, porque
um iria fiscalizar o outro, justamente para isso, para poder E se minimizar, ajudava, né? Acaba se ajudando, né? Bom, isso. o que eu queria te perguntar é o seguinte: hoje, na situação atual, 26 de julho, vamos lá ver, 28 de julho de 2021, se a prefeitura de Mossoró quisesse tirar os ambulantes, ela pode fazer isso? Olha, Como é que ela hoje está a pode. lei? Eu não sei se ela pode exatamente, mas eu acredito que pode. Eu Eu sei que acredito que não pode. deve, eu sei que ela não É, deve, mas eu queria saber se ela pode. São duas coisas diferentes. eu tenho dúvidas se pode, porque na audiência o secretário falou que justamente eles, eu não sei se eles foram ver essa possibilidade, mas ele relatou lá que existia alguns dos ambulantes que já estão lá há muito tempo e pagam alvará há muito tempo. E aí isso aí esbarrou, né? A prefeitura querer fazer isso, eu não sei, talvez ela até possa, mas eu acredito que eles foram avaliar o prejuízo e pode ser que não seja legal. Até porque isso vai causar um transtorno gigantesco para uma Claro. quantidade gigantesca de pessoas. Não, e Olha, você... eles fizeram uma pesquisa socioeconômica, né? Eles viram que um dado acima de 40% daqueles ambulantes que tem lá, eles têm 4 dependentes, cada um. Você está entendendo? Então, você imagina aí, se Mossoró tiver 400, 500 ambulantes, 40% disso, 4 pessoas que dependem daquilo ali, você chegar e fazer uma coisa desse tipo é complicado. E você tem que pensar na sociedade como um todo, tem que pensar nas pessoas, e é uma forma de sobreviver. Então, tem que fazer a forma mais adequada. E politicamente falando, não é bom para nenhuma administração, para nenhuma gestão tomar uma atitude dessa. E quando eu coloco, é só para esclarecer, para saber como é que estão os trâmites disso, mas não eu acho que não é uma coisa que ninguém defenda, nem o mais radical do lojista que seja contra. Quando eu falo, quando a gente passa agora para o plano diretor, como é que está isso com relação a vocês? Vocês vão estar participando, né? Vocês vão fazer parte dos conselhos, e como é que está a proposta de vocês com relação a isso? Nós recebemos um ofício da prefeitura, né, nos pedindo para indicar um presidente e um suplente no plano diretor. Então, nós vamos ter cadeira lá. E eu achei isso Muito muito bom. positivo, muito positivo, porque dentro dos ambulantes, nós temos problemas internos que só nós que estamos dentro conhecemos. Então, às vezes, você tomar uma decisão, o gestor tomar uma decisão por fora, sem compreender a realidade daquele grupo, aí vai ser tem tudo para não dar certo, sabe? Quando você convida, então você já sabe o que você vai enfrentar, fica mais fácil de você achar uma solução equilibrada para todos, porque esse é o objetivo. Nós temos que trabalhar no sentido de cooperação e não de competição, até mesmo com todos os lojistas, porque nós realmente precisamos um do outro para ter uma ideia. Isso é fundamental. E o plano diretor tem que ouvir todos os expoentes da sociedade, né? Todas as áreas, né? Porque o plano diretor afeta tudo, toda a parte urbana, né? Toda a parte de acessibilidade, tudo, mexe com tudo, não, né? E tanto na área urbana como na área rural, mexe com a cidade como um todo, né? E é uma coisa que se pensa para 10 anos para frente, para ser revisado novamente. Então tem que ter a participação de vocês. A questão atual, ela está tendo uma oportunidade nunca antes tida com relação aos ambulantes do Centro Mossoró. Ela tem exemplo de que agir com truculência não resolve o problema. Ela tem exemplo de que agir com negligência ou fazer de conta que lá não estamos também não resolve o problema. Então, talvez seja o caminho do meio aí, seja esse realmente o caminho de organizar que seja a solução. E haja vista que, se ela tiver a habilidade e realmente pensar no sentido de cooperação, a gestão atual ela vai, com toda certeza, resolver esse problema que existe dentro do Centro de Mossoró, que é o problema de acessibilidade. Não são os ambulantes que são um problema, não. É talvez a desorganização que aí sim seja um problema. Se a gente for pensar, que a gente vê a discrepância de calçadas, né? Tem uma série de coisas, né? De falta de rampas. Eu acho que o pessoal
da infraestrutura, o Franklin Filgueira, é muito competente, até porque é uma pessoa que é da iniciativa privada, que trabalha com gestão há muito tempo, então eu acho que vai ajudar muito para resolver essas questões. Eu acho que ele tem interesse para que isso aconteça. Nessa reformulação, então, que já é o plano diretor, que é uma coisa pensada para os próximos 10 anos, então pode acontecer de se pensar num espaço para os ambulantes. Eu acredito que é possível isso, né? Como você falou, inclusive o promotor, no dia da audiência, também deu exemplos de que Salvador, Fortaleza, tem esse tipo de situação. Isso é uma coisa que está acontecendo. O centro, a movimentação de carros nesses grandes centros urbanos, eles estão cada vez mais diminuindo nesse sentido. E isso é uma possibilidade, é algo que pode ser debatido justamente por isso, porque o plano diretor é algo para 10 anos, é algo que dá para pensar realmente. O fato é que nós temos uma ação e ela tem que ser respondida, dado o veredito dessa ação, em 90 dias. Então, em 90 dias não dá para pensar numa coisa desse tipo. Então, por isso que eu vejo que o melhor caminho hoje é esse, é pegar o que você já tem e adequar. Certo? O que é que nós temos? Nós temos já dentro um parecer do Ministério Público, que é o dono da ação, na verdade. Não é só o Ministério Público lá, é o dono dessa ação, a promotoria, que é os deficientes. O dono da ação já deu um parecer de que, daquele jeito, né, tem algumas ruas que dá certo, outras não. Então, se assim pega-se as que dá certo e já vai executar, e as que não, vai adequar. Então, é uma coisa que nós já temos hoje, né, com relação ao centro. Isso é uma ação da Associação dos Deficientes de Mossoró? Exatamente. Mas a associação, ela reclama especificamente dos ambulantes ou das calçadas que não tem rampas? De tudo, das calçadas obviamente, os ambulantes estão lá e acabam entrando, né? Não são todos que estão atingindo o deficiente, mas, no geral, a gente entende que isso precisa ser organizado. Tem então, ou outro que não atinge, né? Desculpa, não entendi. Tem um ou outro ambulante que não atingiria, essa ação não atingiria eles, mas, no geral, a maioria, a ação acaba atingindo a todos, realmente. Então, a ação não é direta para os ambulantes, a ação é para a prefeitura, para que ela desobstrua as calçadas, que deixa a faixa livre de pedestre, a faixa livre do cadeirante, entendeu? E essa faixa livre não é só aquela de pedestre, só a rampa, não, é durante todo, como manda a BNT, realmente. Entendi. Francivaldo, tem uma questão, eu até falei com você antes da gente começar a gravar, eu vou perguntar de novo. Que até algumas pessoas, quando eu comentei que ia conversar contigo, pediram, pergunta isso aí, que é uma dúvida que a gente sempre teve. E eu também. Muita gente comenta que muitos ambulantes são laranjas, né, de donos de lojas. Tipo assim, tem um ambulante na frente da loja tal, aquele ambulante ali é da loja que está na frente, que ele bota lá justamente para não ter concorrência, para não ter outro tipo, e bota um cara que não tem produto que ele venda. Isso acontece? Não, então vamos lá, vou explicar isso aí, o que acontece. Na verdade, tem muito ambulante do centro de Mossoró que compra a lojistas. Aí tem também isso, muito ambulante que movimenta o comércio de Mossoró comprando a lojista. Outra situação, que é o caso até mesmo a minha, né? Sou ambulante, trabalho como ambulante na informalidade na rua e venho tentando deixar de ser ambulante para entrar para uma loja e ser formal. Então, eu tenho 12 anos de Mossoró. Nesses 12 anos, eu já aluguei 3 pontos comerciais na tentativa de sair da rua e ir para um ponto comercial, me fixar lá. Mas eu não sei se por questão cultural, eu agradeço muito à população de Mossoró, porque a minha clientela ela é fantástica, ela só me compra na banca, é uma coisa incrível. É tanto que a banca que eu estou é no centro de Mossoró, e esse ponto comercial, você dobra uma esquina, é o ponto comercial. Eu experimentei passando alguns dias lá no ponto comercial e as pessoas pensaram que eu tinha viajado, e aí a minha renda caiu e eu achei que eu ia quebrar. Eu precisei voltar para a banca, né? E estou tentando sustentar esse ponto comercial. Essa é a minha realidade em particular. No centro de Mossoró existem várias outras realidades.
A verdade é que nós somos 160 ambulantes, desses 160 ambulantes, não existe dono de loja sendo ambulante, porque isso é uma coisa muito esquisita, não tem como. Se eu adoraria levar um conforto a mais para os meus clientes, mas é como eu falei, eu não sei se por questão cultural isso vai levar um tempo, talvez, né? Eu venho tentando já há muito tempo, mas eu adoraria levar os meus clientes para um ponto comercial e não consigo isso ainda, né? Então, são 160 ambulantes na associação. No centro de Mossoró não existe só 160 ambulantes, existem mais. O que eu posso te dizer é que desses 160 que estão na associação, esses não são lojistas, são ambulantes de rua. Se tem esse tipo de situação aí cabe à prefeitura, né, avaliar e se a prefeitura tivesse um cadastro realmente, né, e junto com a associação coordenada, seria justamente para evitar esse tipo de situação. O cadastro seria fundamental de todo mundo, né, para organizar a coisa, né? É o primeiro passo. É o primeiro passo. E na associação, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma banca. O que eu tenho que fazer para fazer parte da associação? Então, você está no centro de Mossoró, você já está no centro, você tem uma banca lá, você automaticamente já passa a ser. Aí, quando foi fundada a associação, em 2015, né, as pessoas levavam o CPF, identidade e comprovante de residência e tinha que ter a banca no centro. Ponto. Ali ele já estava associado, né? No decorrer do tempo, de lá para cá, nós tivemos despesas, nós tivemos até alguns problemas, está mudando de diretoria agora a associação, né? Eu permaneço como vice-presidente e o presidente foi alterado, né? Toda a diretoria foi alterada, na verdade. E aí a gente está tendo umas despesas nessas alterações. Essa despesa foi dividida no grupos que estão e está como se fosse uma parte para cada um. Então, hoje, nós tivemos uma despesa com o advogado das últimas 2 audiências que ele nos defendeu, e tudo isso precisou ser pago. Então, hoje né, o ambulante ele precisa ter uma banca no centro de Mossoró, a gente saber que ele é lá do centro mesmo, é ambulante, né? E tem 160 que já estão, né, e que são esses que já trouxeram. Então, vai trazer CPF, comprovante de residência, ter a banca no centro, e hoje ele paga R$70, que foi o que ficou estabelecido para todos nós, todos que estão dentro desse grupo, o qual vai ser mandado esse vídeo quando você me mandar. Cada um pagou R$70, são dessas despesas de cartório, de publicação no jornal para a mudança da nova diretoria. Então, claro, todas as despesas que a ambulância tiver, cada um vai pagar essa pequena taxa. Atualmente não foi estabelecida ainda mensalidades, isso só quando a nova diretoria assumir. Então não é uma mensalidade, é só uma taxa para cobrir essas despesas que vocês tiveram. Hoje está sendo dessa forma, realmente, mas aí, quando a nova diretoria assumir, acredito que vai ficar uma taxa simbólica, R$10, R$20 em média, mas acredito que vai ser isso. As despesas são justamente para manter a própria associação, contador, advogado, essas coisas. É justo. E até fazer uma taxa pequena para poder atrair as pessoas. Sim, e o ponto fundamental você precisa ter uma banca no centro de Mossoró. Você seja lá, já está. Agora, aí é onde entra que, se for abrir para todo mundo, pessoas que não são do centro, essa é uma problemática do centro de Mossoró. Então, por isso que a gente limitou aquela área do centro, porque se for abrir a todos, nesse momento a gente não consegue resolver, solucionar. Tá. Qual é essa área do centro? Fala para a gente se situar, para o pessoal que está nos vendo agora, para poder o pessoal ter noção. Pronto. Todo o Mercado Central, Coronel Gugel, toda essa área central ali. Do Banco do Brasil, aquele ali, Banco do Brasil, sim, Freitas Varejo, ao lado do Freitas Varejo. Mercado Central. E aí você pega o Banco do Brasil ali na Praça Vigário Antônio Joaquim, é isso? Isso, Coronel Gugel. Ao lado do Freitas Varejo tem 2 ambulantes que são de lá, entendeu? Esses ambulantes do centro aqui, dessa área todinha central, porque, na verdade, os ambulantes do centro são esses aí mesmo. Os ambulantes do centro que eu não entendi. São esses mesmos, são só esses ambulantes que estão no centro de Mossoró, porque distante, nenhum ambulante quer ir, não. Que é uma diferença. E o ambulante que está ali dentro do centro, para aquele ambulante que anda com a telinha e que vai lá para o Mercado da Conceição, aí esse é outra situação.
Porque tem uns que estão sempre se movimentando, né? Esses não são os que têm a banca fixa, né? É É, mas diferente, né? os que estão dentro do centro ali, daquela área de movimento, a gente sabe quem são aqueles que estão ali dentro do centro o tempo todo. Nós É sabemos tipo quem assim, são. dali do bairro que a gente chama de Paraíba, né? É, tem também, tem também. Até, que ali é do lado da Freitas Varejo, ali é Paraíba, né? É, mas ali ainda a gente ele entra como um ambulante do centro também. Tem dois ambulantes ali ao lado do Sim, Freitas ali entra Varejo como ambulante do que centro até o Mercado entra. Central. Isso, exatamente. Perfeito. E aí são esses Todos esses. 160. Isso. Tem mais, né? Esses 160 são os que. Eu acredito que agora, com essa nova audiência que teve, que a gente ainda, quando a nova diretoria assumir, é que nós vamos fazer um balanço direitinho, talvez já tenha mais, porque tiveram alguns outros que lá já estavam e que ainda não tinham se associado, aí com a problemática eles acabam se associando, porque a gente acaba representando eles mesmos, e aí fica uma voz só, né? Entendi. Francivaldo, para a gente encerrar, me diz uma coisa. Na questão da banca, né, que você disse 2 por 1,5, 3 metros quadrados, é um tamanho pequeno, tamanho razoável, né? Mas como vocês Sim. calcularam, quem ficaria responsável pela banca? A prefeitura ia ceder a banca? Cada um ia construir a sua? Como é que seria isso? Então, foi conversado isso. Isso está na ata também da audiência, né? Por isso que é bom da audiência, não, na ata da reunião com o secretário. Por isso que é bom com ata, porque fica tudo registrado bonitinho lá. Claro. A banca seria 2 metros por 1,5. A prefeitura iria fazer o projeto, cada ambulante no seu canto onde estava ali, aí ia ver os ajustes, né? Aqui não dá certo, aqui, mas para cá coisa desse tipo. Cada ambulante lá, e o próprio ambulante é que a prefeitura faria o projeto e o ambulante é que iria arcar com a despesa da construção desse boxzinho, que é dessa banquinha de metal, uma coisa organizada, seria o próprio ambulante. Como que é o ambulante? Obviamente, a gente sabe que tem alguns que não têm condição, e aí a associação, iria juntamente com os bancos, tentar financiamento. Né? A prefeitura, o Frank Filgueira, no dia da audiência, informalmente, ele até nos comunicou que nos apoiaria nesse sentido, informalmente. E aí seria isso, seria o próprio ambulante que iria custear essa despesa da banca dele. Agora, o projeto seria feito pela prefeitura. Né? E aí a associação também poderia ir em busca de parceiros, né? Parceiros, aquele ambulante que tem pouquinha coisa, por exemplo, a pessoa vendo um milho, uma água mineral, não tem condição, né? A gente poderia ir atrás de parceiros comerciais para tentar, de alguma forma, aí, o parceiro a ajudar na construção na confecção desse espaço, desse boxinho, que não é também muito dinheiro, né? Algo entre 2, 3 mil reais, uma coisa desse tipo, né? E aí a gente, de alguma forma, premiaria esse parceiro, né? Para Colocando viabilizar. a propagandazinha dele lá na coisa do tipo, pintada, né? Encontra solução. Se tiver interesse, encontra. A gente tem que entender o seguinte: tem que unir forças. Tem que unir forças os ambulantes, tem que unir força a prefeitura e tem que unir força os próprios comerciantes, porque vai ser todos nós seremos beneficiados. O comerciante também será beneficiado, porque o comerciante tem um box gigantesco na frente de sua loja, tem uma banca gigantesca e ficar um negócio organizadinho, mais bonitinho. Então, ele ganha com isso. Todo o centro vai ganhar com isso. Não é verdade? Perfeito. Como é que é a relação de vocês com o pessoal da prefeitura? Eu falo em termos de guarda municipal, em termos de fiscalização. A relação é boa, hoje é amigável? Nós só tivemos problemas com a prefeitura naquela época que o então Silveira resolveu tirar de forma truculenta. Só foi aquele problema mesmo. De lá para cá, nós não tivemos problema nenhum. Né? E tivemos assim, no sentido de que a gente sempre cobrava uma questão de organização, justamente para evitar o aumento, essa coisa do tipo. Mas a prefeitura, não sei por que motivo, não achou viável. Eu respeito o pensamento deles, né? E, tirando isso, nós não temos problema nenhum com esse tipo de pessoa. Pelo E a contrário. relação, e a relação entre vocês ambulantes? Existe algum problema no sentido, vai entrar um novo, não deixa, não dá espaço? Como é que funciona? Olha,
essa questão de não dar espaço é mais pelo dono da loja do que pelo próprio ambulante em si, porque qual é o direito que eu tenho de estar de frente de uma loja e o outro não chegar vizinho à minha banca e botar uma banquinha? Por mim, eu não posso impedir, eu não tenho como impedir isso. Entretanto, o dono da loja, o dono da casa, e ele é brabo, vai em cima e não deixa mesmo. Por exemplo, quando eu estou mesmo, se eu mesmo quiser colocar um tamboretinho na calçada da senhorinha vizinho a meu ponto, ela não deixa eu mesmo colocar algo, então ela não vai deixar outra pessoa. Não tem a ver diretamente comigo em si, tem a ver com a questão dos espaços que já são limitados realmente. É por isso que tem a questão, quando a gente fala assim, ser associado, já ter uma banca no centro, por isso, porque os espaços já estão todos ocupados de uma forma que não tem mais como caber outras pessoas. Essa é a questão. Esses ambulantes que estão hoje, alguma loja cobra alguma coisa deles ou não? Não, isso não é cobrado de loja de ninguém. A única cobrança que teve dos ambulantes, só tem dois tipos de cobrança. Uma são esses pontos que já estão lá há muito tempo, que paga alvará à prefeitura. Esse é um tipo de cobrança. E a outra foi a cobrança quando foi fundada a associação, né? Havia uma mensalidade de R$ 20 para os associados, isso em 2015. E essa mensalidade foi parada por um tempo e somente, tirando isso, não tem nenhum tipo de cobrança que eu saiba, não. Francivaldo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela presença no Tuca Viegas Convida. Eu desejo sucesso para a associação, desejo êxito aí para a nova administração e que vocês consigam, que vocês tenham sucesso e que com o novo plano diretor vocês fiquem bem alocados e tenham condições de conduzir o comércio de vocês até para sustentar a família de vocês. Eu que agradeço a oportunidade, realmente, né? E eu queria até comentar uma coisa que aconteceu, quando hoje, né, o atual prefeito Alisson, quando ele estava na campanha, na última semana, ele tirou a foto, acho que na sexta, ou foi no sábado, não foi na sexta, eu acho, de frente a Riachuelo, 6 horas, quase, era 6 horas da noite, ele estava de frente a Riachuelo, encerrando, era o último momento dele lá, ele juntou com a equipe de frente, pode olhar a foto, que existe essa foto, ele bateu uma foto lá, ele com o chapéu, e aí ele, quando terminou a foto, correu lá na minha banca, pegou na minha mão e disse assim, aqui não tem perseguição, tem só parceria. Então, eu conto com a administração municipal nesse sentido, eu estou acreditando que vai dar certo, como você falou na questão do secretário Franco Figueiredo, eu estou muito confiante de que agora nós vamos encontrar uma solução benéfica para todos, bem equilibrada. E muito obrigado, Tuca. Eu que agradeço. Você que está acompanhando a gente, se inscreve no canal e se quiser fazer uma contribuição, tá aí o Pix tucaviegasconvida@gmail.com. Um abraço e até a próxima entrevista. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo.